Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre osmose. A osmose, ela é também um tipo de transporte que acontece através da membrana plasmática das células e acontece o tempo todo. É um tipo de transporte passivo. Para relembrar, o que é o transporte passivo? É aquele que não gasta a energia da célula. Acontece sem haver gasto energético de ATP. Porém, ao invés de ser o transporte que vai passar sólidos, como a difusão, é um transporte em que vai passar o solvente, vai passar a água. Então acompanhe aí comigo sobre a osmose. Ela é exatamente essa passagem do solvente de um meio hipotônico para o meio hipertônico. Diferentemente da difusão, que é um tipo de transporte passivo de sólidos, na osmose, por ser a passagem de solvente, de líquidos, acontece no sentido oposto. À medida que a água está num ambiente com menor concentração de sólidos, de partículas, ela vai para o local onde está mais cheio dessas partículas, hiperconcentrado, meio hipertônico. Então a água vai ser movida a partir de uma membrana de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada. Essa pressão com que a água ela é forçada a atravessar a membrana, nós chamamos de pressão osmótica. Então, se tem um local onde nós temos uma maior concentração de sais, por exemplo, a tendência da água é ir por osmose para esse local onde tem maior concentração de sais. As membranas, elas podem ser classificadas de acordo com a permeabilidade, de acordo com aquilo que ela deixa passar. Tem membrana que ela é permeável, ela deixa passar tanto o solvente quanto o soluto. Tem membrana que ela é impermeável, não passa nem solvente nem soluto, ou seja, nem água nem sólidos. Já tem membrana que ela é semipermeável, passa o solvente, mas não passa o soluto, não passa os sólidos. Então é uma dos exemplos de classificação das membranas plasmáticas que existem. Então, olha só, imaginem aqui que nós temos dois meios com diferentes concentrações de sólidos. A água está igual, porém, no início, né? Então, olha só, há uma maior concentração, né? As moléculas de água são as azuis e as moléculas de sais, né, são essas em roxo. Então, a gente tem os solutos, né, em roxinho e molécula de água em azul. Então, a tendência é exatamente essa, que a molécula de água vai para o meio que está mais concentrado, hipertônico, hiperconcentrado. Então, por osmose, ela vai atravessar essa membrana permeável ou semipermeável para o local hiperconcentrado. No nosso organismo, por exemplo, o sal, ele vai sempre estar ali disponível no sangue a partir da nossa alimentação. E ele passa para a parte intersticial, lá no nosso tecido conjuntivo sanguíneo, que é exatamente o plasma sanguíneo, por difusão. Então ele sai ali, né? Ele vem através da corrente sanguínea pelas células que vão carregando essas moléculas, né? Esses sais, e ela vai ali para nossa corrente sanguínea, porque passa através de difusão do tecido lá onde houve absorção dos nutrientes no intestino. Através da osmose, a água do líquido passa para a corrente sanguínea, porque no sangue está com uma hiperconcentração desse sal agora. Então, quando a gente se alimenta de algo salgado, o que acontece? Vai ter uma concentração de sais em certas regiões do nosso organismo e aí vai ter aquela sensação de sede. Por quê? Porque a água, ela sai das células para o local onde vai precisar o quê? Ir por osmose, devido à pressão osmótica, ela vai para a corrente sanguínea, que é onde está hiperconcentrado. E isso aumenta o volume de sangue, porque essa água saiu da célula para ir ali onde está com sal, na corrente sanguínea, e aumenta também, consequentemente, a pressão sanguínea. Então, o tempo todo a gente tem essas regulações osmóticas no nosso organismo. A ingestão da água do mar. Se eu for tomar um banho na água do mar e ingerir a água sem querer, aquela água super concentrada de sais, então vai ter uma hiperconcentração de sal no meu sangue, né? Então vai ter um equilíbrio, porque o meio do meu sangue está hipertônico, então as células vão
perder água por osmose, e aí vai dar a sensação de sede. Ora, mas eu tomei água do mar e eu vou ficar com sede? Sim, porque é uma água com uma hiperconcentração de sais. De qualquer forma, o nosso organismo vai tentar equilibrar por osmose, então a gente perde água das células para a corrente sanguínea para haver uma concentração osmótica. Então, a água vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Acontece osmose também nas nossas hemácias, nas nossas células sanguíneas. Quando as hemácias elas são colocadas em meio hipotônico, ou seja, a hemácia ela tem maior concentração de sais do que o meio que ela está, a tendência da água é entrar na hemácia por osmose, e aí a hemácia ela aumenta o seu volume. Se a água continuar entrando, a célula aumenta seu volume, aumenta, até se romper, que a gente chama de hemólise. O contrário também acontece. Quando a hemácia ela é colocada em meio hipertônico, ou seja, fora da hemácia tem maior concentração de sais, a água de dentro dessa célula vai para o meio hipertônico. Então a célula perde água por osmose e ela reduz o seu volume. Esse processo a gente chama de crenação. Então olha só, na figura a gente tem mesma concentração de sais dentro e fora da hemácia, dessa célula. Então o que acontece? A célula, à medida que entra a água, também sai porque tem a mesma concentração. Então, a gente tem isotonia, mesma concentração dentro e fora da célula. Agora, nessa daqui B, o que houve? A célula está no meio hipertônico. A célula tem menor concentração de sais do que o meio. Então, a tendência da água de dentro da célula sair, ela sofre crenação, ela murcha. Agora, no exemplo C, o que houve? A célula está no meio hipotônico com relação a ela. Então, ela tem maior concentração de sais. Então, a tendência da água por osmose é ir para o meio mais concentrado. Então, ela vai encher, vai aumentar seu volume. Se isso não parar, ela vai se romper. E a gente chama, então, de hemólise, que é o rompimento da célula. Existe, então, esses dois termos que a gente chama para as células, né? Que é a turgescência, que é exatamente quando a célula ela vai aumentar o seu volume por conta de osmose, que a água vai entrando na célula e aí, quando ela está no meio hipotônico, ela recebe a água porque ela é hipertônico com relação ao meio. E isso vai fazer com que haja, isso acontece para que haja regulação da concentração de sais entre o citoplasma e o meio externo. Porém, se essa turgência continuar, a célula pode sofrer isso aqui que a gente viu, né? Ela se romper. Na hemácia é hemólise, mas nas outras células a gente chama de plasmóptise ou rompimento, que é justamente quando vai acontecer a entrada da água, que está no meio, a célula que está no meio hipotônico, e aí ela se rompe. E tem a plasmólise, que é outro termo. Isso, por exemplo, acontece quando a célula vegetal ela é colocada em meio hipertônico. A célula vegetal ela tem uma concentração de sais no seu interior. Porém, se ela está no meio que é hipertônico, com uma hiperconcentração de sais, ela vai perdendo água para o meio e murcha, que é a plasmólise. Então, ela vai ser plasmolizada. Isso acontece, por exemplo, quando nós salgamos a folha de alface, né? Nós temperamos aí o alface. E se nós não comermos logo, ela vai murchar justamente por isso, porque a água de dentro do vegetal sai para o meio externo, que é onde está ali a concentração de sais do tempero, e ela murcha, ou seja, plasmoliza. E aí tem a deplasmólise, que é quando a célula ela vai ser colocada de volta ao meio hipotônico, ao meio menos concentrado, e ela retorna ao seu tamanho original. Nem sempre dá para fazer essa deplasmólise, né? Algumas vezes a célula murcha de tal forma que ela não consegue mais regular aí por uma morte celular mesmo, devido à crenação, devido à plasmólise, né, que acontece nessa célula, no caso é vegetal. A crenação acontecendo na célula animal ou nas nossas hemácias. Então, olha só, na célula vegetal, né? A gente tem o meio hipertônico e a célula, então, ela perde água para o meio externo que tem maior concentração de sais, é a plasmólise. Meio isotônico, a mesma concentração de água dentro e fora e de sais também,
fica no estado normal a célula. Agora, quando a célula vegetal, aqui nesse caso, né, que está sendo representada, ela é colocada no meio hipotônico, ela tem maior concentração de sais que o meio, vai acontecer a turgescência, que é exatamente, ela fica túrgida, ela recebe água porque ela tem uma maior concentração de sais do que o meio. Agora nós vamos ver como que acontece a osmorregulação em peixes. Nos peixes ósseos, há também esse probleminha, vamos assim dizer, que eles burlam com adaptações na sua fisiologia, no seu funcionamento. Os peixes de água doce, eles têm maior concentração de sais do que a água qual eles habitam, né? Então, eles estão no meio hipotônico. O que acontece? A tendência da água, ela tem a de entrar no seu corpinho. Então, eles fazem o quê? Eles não bebem água, porque naturalmente já entra água no seu corpo, e eles fazem bastante quantidade de urina. A sua urina ela é bem diluída, porque senão eles vão receber água, podem romper as suas células e simplesmente morrer. Então é necessário que eles tenham esses mecanismos para regular a quantidade de água no seu corpo. Já os peixes de água salgada, os peixes marinhos, eles fazem o oposto. Como o meio que eles estão é hipertônico com relação ao seu corpo, eles perdem água por osmose. Então, a água vai saindo do seu corpo, então eles podem desidratar. Então, o que eles fazem? Bebem bastante água, recebem bastante água, e quando eles urinam pequena quantidade de urina, né? É pouco diluída, então sai pouca água, justamente para regular, para não desidratar e não perder tanta água para o ambiente que naturalmente eles já perdem. Então, olha só. O peixe de água doce, ele recebe água por osmose porque o seu corpo é mais concentrado do que o meio, do que a água doce. Então, ele não bebe água e elimina grande quantidade de urina. Já os peixes de água salgada, de ambiente marinho, o corpinho deles é menos concentrado do que o ambiente que está cheio de sais. Então, a tendência é eles perderem água por osmose. Então, eles bebem bastante água e eliminam na urina pequena quantidade, justamente para não ter problemas de desidratação. Já os peixes cartilaginosos, são aqueles que têm cartilagem, como o tubarão, o cação, eles são peixes que são considerados de osmorreguladores, porque eles conseguem alterar a concentração dos sais, dos seus fluidos internos, de forma que eles regulem e igualem com o meio ao qual eles estão. Então, esses peixes eles vão acumular ureia, diferentemente dos peixes ósseos que acumulam a amônia, tornando a concentração dos seus fluidos mais alta, justamente para ter essa osmorregulação de forma mais prática. Agora, os protozoários, por exemplo, que são aqueles seres unicelulares que vivem na água doce. O seu corpo é naturalmente hipertônico com relação ao meio que vivem. Então, a tendência da água doce é entrar no seu corpo. Ora, eles têm apenas uma única célula. Então, eles têm um vacúolo, que se chama vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, que elimina o excesso de água. Porque senão, eles podem ter a sua única célula rompida pelo excesso de água entrando no seu corpo, que por osmose, essa pressão osmótica vai acontecer porque o seu corpinho é mais concentrado do que o meio de água doce. Então aqui um protozoário, por exemplo, o paramécio, ele tem esse vacúolo aqui que vai expulsar a quantidade de excesso de água que naturalmente entra através da sua membrana plasmática, tá certo? Qualquer dúvida, escreve aí pra Pro. Um beijo!